Ok, então no nosso curso de reading, nosso curso de leitura, nessa primeira parte a gente vai ver alguns pontos principais relacionados à mudança de rotina. A mudança de rotina para que você possa inserir o inglês no seu dia a dia. Ok? So, aqui nós temos o objetivo geral e o objetivo específico da nossa aula de hoje. No objetivo geral, a gente vai ter como ponto principal tentar inserir o inglês no seu cotidiano, no seu dia a dia. E os objetivos específicos, vamos trazer todas as ferramentas necessárias para que você possa montar um cronograma de estudos que se encaixe para você. Vocês já vão ter um cronograma de estudos, mas caso vocês queiram modificar, aumentar o tempo ou diminuir o tempo, vocês vão poder fazer isso de acordo com a rotina de vocês. Apresentar ferramentas para auxiliar no estudo do inglês, construção do logbook, que eu vou falar mais à frente sobre ele, e conhecer as transparent words e os false friends, identificar os false friends, que seriam os cognatos ou falsos cognatos. Então, em relação ao ajuste da rotina, os pontos principais para que você ajuste a sua rotina no inglês é ter o contato diário com o idioma, utilizando ferramentas como o smartphone ou o computador e também seguir o plano de estudos. Para isso, eu vou abrir aqui o plano de estudos, um texto mais reflexivo sobre para que criar o plano de estudos, para que inserir o inglês na nossa rotina, e depois a gente vai analisar alguns planos de estudos concretos, reais. Só um segundo que está aqui abrindo. Só expandir aqui para você ficar visualizando melhor. Aqui. Então a gente vai refletir um pouco sobre a importância da organização dos estudos e como que a gente pode criar e seguir um plano de estudos para que você tenha mais vantagens em relação aos outros candidatos da prova. E o principal ponto é enriquecer o seu vocabulário, aumentar, ampliar o seu vocabulário. Então, aprender inglês ele difere um pouco do aprendizado das outras disciplinas convencionais, pois quando estamos trabalhando com a aquisição de um idioma estrangeiro, possuímos várias possibilidades para potencializarmos esse aprendizado. Diferente, por exemplo, das disciplinas como geografia, química, física, você não tem a possibilidade de ouvir uma música e só ouvindo uma música você já aprende algo daquele conteúdo. O inglês ou qualquer outra disciplina estrangeira, ela tem essa facilidade de você poder aprender enquanto, digamos assim, se diverte ou no tempo livre. Você não precisa parar o que você está fazendo para estudar um assunto bem específico. Isso é uma das vantagens. As ferramentas são inúmeras e podemos citar algumas como a internet, os aplicativos, as músicas, os vídeos, jogos, entre outras ferramentas que podem nos ajudar muito nesse processo. Quando decidimos que precisamos aprender inglês, seja qual for o objetivo, nós precisamos inserir o inglês em nossa rotina. Devemos literalmente mudar nosso estilo de vida. Tudo isso para termos o contato diário com o idioma. Esse contato traz um desenvolvimento mais rápido e acelera positivamente o processo. A ampliação e o aumento do repertório de vocabulário estão entre uma das muitas vantagens que o contato cotidiano com o inglês pode nos proporcionar. Então, o nosso objetivo principal com esse curso é que vocês possuam um aumento de vocabulário para quando for na hora da prova, tenham já um repertório tanto de vocabulário quanto um repertório lexical muito vasto e possam compreender o que a prova, as questões da prova estão pedindo. É muito importante organizarmos uma rotina de estudos, pois ela será de muita utilidade para que possamos manter o contato diário com o inglês. A rotina de estudos deve levar em conta muitos fatores, como tempo, objetivo, ferramentas e habilidades. Ela deve ser individual e personalizada. Vamos ver aqui alguns exemplos.
Aqui, voltando nesse último parágrafo que a gente falou em relação ao objetivo, né? Não importa se o objetivo é só leitura, e interpretação e compreensão textual, como é o objetivo desse curso, ou se seu objetivo se fosse outro, como falar o inglês ou compreender o speaking, a fala, ou o listening, a compreensão auditiva. Não importa qual seja o objetivo, o ponto principal é que você tem que sempre que ter o contato diário com o inglês, diariamente. A gente mora num país que nós não temos o inglês como língua estrangeira, como segunda língua. A gente tem o inglês como língua estrangeira. Diferentemente de outros países que, por exemplo, na escola você vai falar apenas português. Quando você vai para outro local, você vai falar português e inglês. E dependendo do local, do ambiente onde você está, você fala apenas o inglês ou apenas o português. Ou seja, tem o inglês como segunda língua mesmo. Em algumas cidades que são cidades turísticas aqui do Brasil, ou cidades de fronteira, por exemplo, elas possuem essa habilidade de proporcionar, proporcionar os estudantes de inglês a vivenciarem realmente o inglês como segunda língua. Mas aqui, por exemplo, onde nós moramos no interior, é muito, 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 muito difícil a pessoa fazer o contato, assim, diariamente com o inglês ou ter o contato com alguém ser exposto à língua inglesa. Então, por isso que a gente deve, por nós mesmos, criar essa rotina, criar o hábito de ter o contato diário com o inglês, seja com música, seja com vídeos, enfim. E o ponto principal é o, a utilização de uma rotina. Eu trouxe aqui para você 3 rotinas. Uma mais. Essa aqui foi focada nas 4 habilidades. Um cronograma de rotina de estudos de inglês focado nas 4 habilidades. Então a gente vê aqui que tem reading, leitura, listening, compreensão auditiva, aí revisão, review, homework, atividade de casa, reading, leitura e listening, compreensão auditiva. E elas sempre se repetem. E tem aqui app, que é o aplicativo, o uso de um aplicativo. Nessa outra rotina, nesse outro plano de estudos, ele é bem específico para leitura. Nesse segundo exemplo aqui. Foi uma, um cronograma voltado para uma prova de proficiência, para o pessoal que ia fazer provas de inglês voltadas para o mestrado. Aí nós temos aqui, diariamente palavras novas. Então, aprender todos os dias palavras novas da área dessa pessoa. Esse exemplo aqui foi de uma professora de química. Então, ela ia fazer uma prova da área de química, então todo dia ela tinha que aprender uma palavra nova da sua área, no qual seria química, né? Estudos e revisões. Quando ela fosse fazer os estudos, que ela fosse seguir o horário que ela determinou para estudar o inglês, ela tinha que trabalhar com as regras gramaticais, as estratégias de leitura e a revisão das palavras já adquiridas, no caso, todas as palavras que ela estava vendo durante a semana. E no momento de lazer, nos momentos de lazer, ela poderia utilizar o inglês através de músicas, de filmes, séries e vídeos, ou também através dos jogos. Aí eu montei aqui uma especificamente para essa prova de inglês que você poderá utilizar. Deixa eu baixar aqui. Aqui é só a imagem, mas eu vou abrir em outro arquivo para você visualizar melhor durante toda de segunda a sexta, porque aqui aparece apenas de segunda a quinta. Então, nós formulamos uma rotina semanal com as habilidades mais importantes para a aquisição de vocabulário, compreensão e interpretação de textos em inglês. Estes que são os principais, ou as principais exigências para a realização de uma boa prova. E nós limitamos o horário a apenas 30 minutos. No caso, você vai poder ou aumentar esse horário ou diminuir, de acordo com a sua rotina que você formulou para os estudos. Deixa eu só abrir aqui o documento da rotina completa. Ó, aqui. Então, a gente colocou na segunda-feira, Reading, Vocabulary e App Application. O Reading, que é a leitura.
o vocabulary, o estudo do vocabulário, de algum vocabulário específico, os que nós vamos ver durante as aulas, e 10 minutos de aplicativo. Você nota que eu coloquei 10 minutos para cada 10 minutos para cada fase, para cada atividade. E esse de reading, como é a principal habilidade, eu coloquei na segunda, na quarta e na sexta. Como nós vamos ter aula na segunda e na quarta, você já pode eliminar essa parte de vocabulário de reading e utilizar os exercícios que vão ser feitos aqui no curso e colocar nesse seu momento de estudos. Lembrando que você pode aumentar ou diminuir o tempo. O grammar, a gramática, e review, a revisão dos conteúdos já vistos anteriormente, e o application, o aplicativo. Então a gente colocou de segunda até sexta e deixamos o fim de semana e o momento de lazer livres, onde você vai poder utilizar filmes, séries, músicas, jogos ou mídias sociais, mídias digitais como Instagram, Facebook, YouTube, alguma coisa desse tipo. É interessante É interessante que você utilize, se você utilizar muitas redes sociais, você utiliza apenas, crie uma só para seguir perfis relacionados a estudos, que isso ajuda bastante. Então você vai estar utilizando as mídias digitais, mas por uma boa causa. Ok? Aí eu deixei, Micaela, aqui no Padlet, nosso grupo de estudos. Vai falar alguma coisa? Não. Então eu coloquei aqui um, um planning, um planejamento em branco, para que você, se você não quiser seguir esse que a gente passou, você pode fazer uma alteração e criar o seu, desde que tenham as ferramentas que a gente está pedindo que você coloque para treinar as habilidades, a leitura, o aplicativo. Aí eu deixei aqui em branco caso você queira modificar, ok? E voltando aqui para a nossa apresentação, let's return to our presentation. Agora a gente vai falar sobre como é que a gente pode inserir o inglês no seu dia a dia. Sobre o aplicativo a gente vai ver agora, essa parte da apresentação. Os applications. Então nós temos aqui, deixa eu ver se aumenta. E já passou. Aqui, applications. It's very useful. You adopt an application because you need to work with them every single day. Então é muito importante você adotar um aplicativo porque você vai utilizá-lo durante a sua rotina. E às vezes não é tão fácil, a pessoa utilizar o aplicativo se a pessoa não tiver uma motivação. No seu caso, no caso de vocês têm a motivação de tirar uma boa nota na prova do Enem. E essa prova do Enem, muita gente elas desprezam porque são só 5 questões, porque são só 5 perguntas, dizem, eu vou deixar para estudar depois, e o tempo vai se aproximando, e acaba chegando no dia da prova, a pessoa não estuda. E quando a pessoa tem uma motivação para poder, e sabe, e dá importância à prova, que é o caso que vocês estão fazendo, quando vocês se inscreveram no curso, no final vai conseguir tranquilamente acertar as 5 questões. São apenas 5 questões, mas se você acertá-las, as 5, você já vai ter uma vantagem muito, muito grande em relação aos outros candidatos da prova e vai ajudar bastante. Mas a gente vai falar mais sobre essas questões da prova na aula seguinte, quando nós formos analisar o perfil da prova. Então, você já viu que a rotina de estudos precisa ser aplicada diariamente e todos os dias você precisa utilizar um aplicativo. Vou trazer aqui para você 5 aplicativos, certo? E durante o curso eu vou trazer outros aplicativos que podem auxiliar não apenas na aquisição do vocabulário, mas em outras áreas, como o listening, compreensão auditiva, ou outros tipos de jogos. O primeiro que eu trago é o Duolingo. O Duolingo é muito famoso e há muitos e muitos anos ele vem sendo utilizado pela população para aprender não apenas inglês, mas vários idiomas.
No entanto, o inglês é o mais famoso de todos. E ele teve uma atualização desde o final do ano passado, que tem a parte das histórias. A parte das histórias é bem legal porque você não precisa ficar fazendo nenhum outro tipo de jogo, é só clicando e vai acontecendo um diálogo entre os personagens do Duolingo. É bem interessante. Aí tem várias e várias histórias e poucas pessoas sabem que teve essa atualização. Por quê? Porque as pessoas baixaram o aplicativo e pararam de jogar. E acham que ainda está no modo antigo. E o modo antigo não tinha tanta interação. Tipo de passar de fase, de essa parte das histórias, como eu falei. Só que ele está bem interessante agora com essas novas atualizações. Outro aplicativo que eu trago é o U Translator, que você pode encontrar com esse nome U mesmo, U, e depois tradutor. Todos esses dois são gratuitos. Quer dizer, todos esses que eu estou te mostrando são gratuitos. O tradutor, esse aqui. O, o tradutor é um aplicativo que ele traz a vantagem de ser um dicionário, que é da Oxford, aqui, ó, Oxford Dictionaries. Além de ser apenas não é apenas um dicionário, com ele você pode jogar, você pode treinar o vocabulário, você pode ver cenas de filmes curtas de 1 minuto, 30 segundos. Enfim, ele é um aplicativo bem completo, esse o tradutor. E o outro é Cake, o nome desse aplicativo aqui, Cake, esse rosa. Não tem o nome dele aqui, mas é Cake. C-A-K-E. O uso principal dele é expressões, várias expressões. E tem a parte paga e a parte gratuita, isso aqui, mas tem muita coisa de graça que vale muito a pena utilizá-lo, porque ele traz trechos de filmes, trechos de ah, séries, desenhos, enfim, traz vários trechos, e nesses trechos eles trazem as expressões em inglês, a explicação em português, e tem vários joguinhos gratuitos que você pode treinar o seu inglês. Nesse Cake e nesse Duolingo, eles têm um limite de tempo. Você pode utilizar para praticar o inglês 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Eu aconselho que você comece com pouco tempo e depois você vá aumentando o tempo. Tipo, se o limite mínimo for 5 minutos, você coloca 5. Se for 10, você coloca 10. Aí depois, com o tempo, você vai aumentando. E agora tem esses outros dois. A diferença desses três aplicativos para esses dois é que esses três aqui eles só podem ser utilizados com internet. Só é possível utilizá-los se tiver conectado com a internet. Enquanto que esses dois aqui eles são é possível você utilizá-los offline, ou seja, sem internet. Aí no caso aqui desses três, não, eu não diria esse aqui é o melhor de todos. Todos eles têm o mesmo padrão. Todos têm o mesmo padrão em relação à aprendizagem. É só você se dedicar mais. No entanto, eu acho o Duolingo e o Hello English, que é esse aqui, Hello English, são mais completos em relação a isso. Por quê? Porque eles seguem uma sequência. Eu vou colocar aqui o nome no chat para você, porque não tem ali o nome. O do vermelho que eu falei agora é Hello Hello English e o rosa é Cake. Dois nomes. E vai voltar aqui. Então, a diferença principal deles dois, se eu tivesse que escolher entre esses cinco, seria o Duolingo, em segundo lugar, o Hello English. Mas a diferença que eu falei, esses aqui só podem ser utilizados com internet. E esses aqui podem ser utilizados offline. Esse Drops, você pode utilizar ele para aprender com lições de 5 minutos. O interessante dele é que ele trabalha com a inteligência artificial, com a metodologia de espaçamento de tempo, que é quando você aprende uma palavra hoje. Você faz a lição de 5 minutos e aprende a palavra hoje. Quando for sexta-feira, ele ainda volta, ele fica repetindo, repetindo até um determinado tempo, esse espaçamento de tempo. Aí quando ele perceber que você realmente aprendeu aquela palavra, ele para de repetir para você. No Duolingo tem isso também, só que o Drops é bem mais elaborado. O Drops, com o nome sozinho assim, Drops, ele tem vários idiomas que você pode aprender, não apenas o inglês. No entanto, tem o Drops English,
Você coloca lá na loja de aplicativos Drops e na frente coloca inglês, que vai aparecer duas opções, o inglês americano e o britânico. Aí você escolhe o inglês americano, que tem a bandeira dos Estados Unidos, que é bem melhor. Esse Hello English, esse vermelho, com a sua vantagem de ser, tem a vantagem da gamificação, que é bem mais alta do que o Duolingo. Ou seja, tem joguinhos que você vai subindo no ranking e ele também tem dicas diárias. Todo dia você recebe uma lista de vocabulários, todo dia você recebe uma notícia que está sendo muito debatida no mundo todo e tem sempre uma explicação. Também tem professores que podem tirar suas dúvidas 24 horas. Na verdade, não são professores de verdade, são robôs. Aí tem a parte gratuita e a parte paga, mas na parte gratuita tem tudo isso que eu falei para você. Ok? Agora, Micael, vamos seguir aqui para a parte dos aplicativos. Nós temos a outra parte, que é o logbook. Logbook são livros, os logbooks, eles são livros que os astronautas eles utilizam quando vão fazer alguma viagem. E nesses livros eles escrevem um relatório diário do que aconteceu na viagem. Quando termina a viagem, eles vão ler esse logbook para ver os fatos mais importantes da viagem e criar o seu relatório no final, quando eles chegarem. E o logbook, a proposta do logbook é justamente vocês criarem um caderno de anotações com todas as palavras que você ia aprender durante o dia. O logbook pode ser feito ou num caderninho pequeno, aquelas chamadas cadernetas, né, pequenininho, ou se você escolher um caderno. Pode ser também blocos de nota, como post-its, ou um caderno mesmo, um caderno convencional. Se você optar pelo o logbook e fazer em módulos eletrônicos, tem aplicativos que a gente vai ver daqui a pouco. Se você escolher ou, por exemplo, o celular, que é um objeto que o smartphone, que é um objeto que nós estamos 24 horas praticamente com eles. Então você também pode escolher o celular. E o logbook é diferente do caderno de estudos, porque o logbook você vai anotar o quê? Uma nova palavra que você aprendeu, ou se você viu uma palavra e não sabe a tradução, você vai pesquisar depois, diferentemente do caderno de estudos, porque o caderno de estudos você vai anotar mais coisas relacionadas ao conteúdo mesmo, os exercícios, as atividades, e o logbook não, você vai anotar o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Então, se você não optar pelo caderno convencional, você tem a possibilidade de baixar os aplicativos. Esses aplicativos são gratuitos. O Evernote, esse verdinho aqui, e o Google Keep, que é esse, parece um post-it. E todos os dois, eles têm a possibilidade de você ou digitar a palavra, ou gravar um áudio, ou tirar uma foto, qualquer coisa. Qualquer uma dessas ferramentas você pode utilizar, tanto no Evernote quanto no Google Keep, para fazer esse logbook. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Agora, nós vamos ver o ponto relacionado a o desafio da semana. Então, para essa semana, o desafio vai ser seguir o cronograma, ou o cronograma que a gente disponibilizou, ou um cronograma que você adaptou para você. Então, você vai ter que segui-lo até durante essa semana toda. Quer dizer, essa semana vai ser a primeira vez que você vai começar a utilizar esse cronograma. E o outro desafio é baixar um aplicativo e utilizá-lo. Você pode baixar todos os aplicativos, mas você só utiliza um mesmo, para um que você se adaptar melhor. Às vezes, por exemplo, o Duolingo é muito bom para mim, mas para você pode não ser bom. Às vezes o Duolingo é muito bom para você, mas para mim pode ser que eu não me adapte. Então você escolhe um que seja mais de acordo com o seu aprendizado. Agora, vamos para o conteúdo de hoje, o conteúdo propriamente dito, que são as transparent words, as palavras transparentes, as palavras cognatas, e elas hum, estão aqui, deixa eu abrir.
e editando a outra. Para não atrapalhar, vou colocar aqui o slide. Então, passando para a segunda parte da aula, Michael, vamos ver as transparent words. First of all, primeiro de tudo, vamos analisar aqui esse texto. The accidental creation of nature, the accidental creation of Kier, the accidental creation of Kier, and let's see. A scientist was doing research and trying to discover why some animals died or got sick while eating certain types of food. He analyzed different materials and their compositions. He also consulted other scientists so that he could draw his conclusions. He worked hard to resolve the problem. He had no success in initial stages of his journey. He tried, but again he had no success. Then he decided to desist and abandon his dream. But it was his destiny to revolutionize the concepts of science at the time. And 2 weeks later, when he least expected the answer or the cure came to him while he was observing the reaction of a product in the water. He thought to himself, I can't believe it. I must be dreaming. Why didn't I think of this before? Today, hundreds of people around the world still make use of his creation and are grateful to the scientists that men consider a hero. Então, nesse texto, nós temos muitas palavras que são palavras cognatas, palavras transparentes, que é o que nós vamos ver agora. As palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem que as que usamos em português. Com isso, as grafias são iguais ou semelhantes e o significado é o mesmo, no máximo com pequenas diferenças, discrepâncias. Com isso, elas são fáceis de serem identificadas e lidas, ajudando na compreensão geral do texto. Essas palavras apresentam o mesmo radical nos dois idiomas e pertencem à mesma família etimológica. A quantidade de cognatos na língua inglesa com o português é bem grande, e isso pode ser usado a favor de quem precisa ler um artigo, por exemplo. Parecidas tanto no significado quanto na forma, as palavras cognatas do inglês para o português muitas vezes representam quase 30% de um texto. Então, as palavras cognatas, elas são as que estão escritas em inglês e possuem o mesmo significado em português. Como, por exemplo, aqui no título do texto nós temos accidental, que seria o quê? Acidente, né? Ou acidental, quer dizer, acidental. Creation, criação. E cure, cura. Então, são as palavras que estão escritas em inglês e realmente têm o significado em português. Deixa eu colocar aqui o carregador no laptop, que vai descarregar. Vamos ver aqui alguns outros exemplos diferentes do texto. Então, nós temos comedy, não vou ler a tradução porque ela está na frente já. Comedy, different, emotion, future, human, idea, music, other, present and television. Então, os cognatos eles podem ser classificados em idênticos, semelhantes e vagamente parecidos. Por quê? Porque às vezes o cognato ele é a mesma palavra. Aqui nós não temos nenhum idêntico. Tem semelhantes, como future, que troca o E pelo O. Human, está faltando o O. Mas existe essas palavras em inglês que são realmente... A escrita é igual ao seu significado. E tem essas que não são 100% iguais, mas o significado é o mesmo. Embora sejam muito úteis, é importante que o estudante fique atento aos falsos cognatos, que são palavras que possuem uma grafia semelhante, mas têm os significados totalmente diferentes. Eles também são chamados de false friends. Então, essas ditas palavras cognatas, elas também são chamadas de transparent words. Transparent words. Por quê?
porque elas são palavras que é como se fosse a mesma, não precisa muita complicação para traduzir, porque o nome já está ali na cara, o significado. Só que tem a parte ruim desse conteúdo, que são os falsos cognatos. Alguns linguistas dizem que não é para a gente chamar falsos cognatos, porque cognatos é só se parecer mesmo. E por isso que eles criaram essa outra palavra que é false friends, falsos amigos. Então aqui, ó, uma expressão que a pessoa tem que levar para a vida, né? A pessoa não deve confiar em false friends, nem de palavras, nem false friends de verdades, falsos amigos. E aqui tem uma contextualização bem simples. Eu acho que você já viu essa cena em bancos, em lojas, tem o nome push, só que push não é para puxar, push é para empurrar. E muitas pessoas ficam querendo puxar quando tem lá o nome, porque tem o nome push, mas na verdade é empurrar. Transparent words versus false friends. Os falsos cognatos podem ser entendidos como palavras escritas de modo similar, mas têm significados diferentes. E muitas vezes, por derivarem das mesmas línguas ancestrais, como o latim, elas possuem grafias e até os sons semelhantes. Na língua inglesa, os falsos cognatos também são conhecidos como false friends e podem ser divididos em duas categorias: os puros e os eventuais. Em relação aos os falsos cognatos puros, são palavras que têm o mesmo significado, que apresentam significados completamente diferentes para cada idioma, apesar de na escrita serem iguais, como motel seria um hotel de beira de estrada. College não é um colégio, é o que? Uma faculdade. Argument não é um argumento, é uma discussão. Journal é um diário e não um jornal. Mayor ou mayor significa prefeito e não maior. Agenda é uma pauta e anthem é um hino e não antena. E tem outro tipo de falso cognato que é que são os eventuais. Eles se parecem em algumas traduções e algumas línguas, eles se parecem muito, em outras não tem nada a ver. Vamos ver aqui a palavra stupid. Stupid. Ele pode significar estúpido, mas ele também pode significar burro. Union. Ele pode significar união, mas ele também pode significar sindicato, dependendo do contexto. E aqui temos duas perguntas bem simples. Quando alguém diz que está atrasado para the college, esse alguém está atrasado para quê? Colégio, casebre, coliseu, universidade ou escola. Como a gente viu lá em cima, é para a universidade. Letra D. Próxima pergunta, Micaele. Se alguém disser que deseja desert, o que essa pessoa deseja? Um deserto, uma viagem, uma refeição, uma sobremesa ou novas descobertas? Seria a letra D, uma sobremesa, dessert. E se eu te dizer que quero an avocado, qual seria a sua reação? Sai correndo, diz que conheceu um advogado, oferece um abacate, diz que não é invocado ou oferece sanduíche. An avocado, ele significa abacate. Abacate. Que seria, no caso, a resposta à letra C. Aí, de homework, vão ter essas duas perguntas que você vai trabalhar com o, o texto que a gente viu no início dessa explicação. Esse texto aqui. The Accidental Creation of Cure. Aí, na primeira pergunta, deixa eu só diminuir aqui. Na primeira pergunta, você vai ler o texto e identificar as palavras transparentes, as palavras cognatas, e você vai dividir quantas palavras cognatas você encontrou, o número de palavras não transparentes cujo significado você conhece e as outras, as que você não conhece. Aqui você vai colocar apenas o número. E na segunda você vai separar nesses três conteúdos: a palavra que é desconhecida, a palavra que você não conhece. Aí a palavra transparente que está próxima à desconhecida e, por fim, uma hipótese da palavra desconhecida. Aí, nesse caso, você não vai poder utilizar nenhum dicionário, nenhum tradutor. Você vai fazer só lendo o texto mesmo. Aí você vai, depois de ler o texto, você vai fazer essas informações, dividindo nesses três grupos. Alguma pergunta, Micaele?
Ok. Deixa eu só parar aqui a gravação.